Olá, eu sou Marina Rodrigues, nós estamos aqui para iniciar mais uma aula de artes. Nós vamos agora para a aula do segundo ano. Eu vou pedir que você pegue seu livro, abra ainda na unidade 3, que a gente vai trabalhar ainda um pouco sobre aquele conteúdo da aula passada. Você ainda lembra o que a gente estudou na aula passada? Você ainda consegue recordar o que foi que a tia falou para você? Pois é, na aula passada nós trabalhamos sobre as moradias, vocês lembram? A gente viu todos os tipos de moradia, é claro que tem outros também, né? Mas vários tipos de moradia, inclusive o tipo de moradia em que a gente mora. Então, basicamente, nós tivemos o conhecimento do que era a função, por que as pessoas construíam casa e que as casas têm diversas formas. Hoje, nós vamos aprender como é que acontece o processo de construção e quem é o responsável por esse tipo de construção. Tá bom? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre arquitetura, que é uma parte da arte que trata das construções, tá? Então, fique atento, pegue o seu material que a gente vai aprender muito hoje. A primeira pergunta que a tia tem para fazer para você é: o que é arquitetura? Você já ouviu essa palavra? Você já sabe o que significa arquitetura? Você já viu em algum lugar? Alguém já lhe disse o que significa isso? A arquitetura, ela é uma área da arte. Através da arquitetura, nós fazemos as construções, elaboramos as construções. É uma espécie de profissional artista. Para isso, nós vamos entender exatamente o que é arquitetura. Vamos lá? A arquitetura é a arte e técnica de projetar uma edificação ou um ambiente de construção. O que é uma edificação? Qualquer prédio que eu tenho que construir, seja ele com pedra, tijolos, concreto, todo tipo de construção que a gente conhece é uma edificação, ou seja, eu tenho que construir, montar ela até ela tomar a forma que eu quero, seja de casa, prédio ou outras coisas, tá bom? Recorde aí. Nós temos aqui uma imagem que, se você for reparar, basicamente ela é um conjunto de construções. Nós temos as casas, essas que estão em vermelho, laranja e verde, vocês podem observar como estão aí. E nesse centro aqui, uma espécie de praça. Será que parece um pouco com a região aí próxima da sua casa, o seu bairro, ou a rua onde você mora? Geralmente, as casas elas ficam rodeadas de ruas e também de praças, que são espaços onde você pode andar de bicicleta, onde você pode caminhar, onde você pode brincar e fazer outras coisas também. Então, aqui nós estamos vendo a arquitetura por trás de um bairro. Então, vamos supor que aqui seja o seu bairro. Tem as casas, talvez tenha um prédio que seja uma escola, talvez tenha um hospital. Existe um local onde você pode andar de bicicleta, um local onde você pode fazer seu piquenique, um local onde você pode correr, jogar bola. Então, tem todos os espaços próprios. Quem faz toda essa estruturação aí é a pessoa que trabalha com a arte da arquitetura. Ela faz todo o desenho, estuda para poder realizar tudo isso que a gente conhece como as construções do nosso bairro, da nossa cidade e outros mais, tá bom? Então, recordem aí o espaço e lembrem que todo o espaço em que vocês estão, todo local onde você está, basicamente foi arquitetado por uma pessoa que trabalha na área da arquitetura, ou seja, uma artista arquiteto. Aqui nós temos exatamente como é uma estrutura de arquitetura de uma casa. Nós temos um modelo. É claro que existem vários modelos de casa. A tia pegou isso aqui para mostrar para vocês como é que existe, né, como é que é formulada, como é que as pessoas fazem a arquitetura e por que ela é tão importante. Aqui nós temos um modelo de uma casa. Não é um desenho feito à mão, é um desenho gráfico, aquele que você faz no computador. É como se fosse um desenho digital, onde você faz todo o modelo da casa que você quer. Quem faz esse projeto aqui
é justamente a pessoa que trabalha com a arquitetura. E lá na frente, no final da nossa aula, a gente vai descobrir quem é essa pessoa, quem é o responsável por produzir o que a gente conhece de obras arquitetônicas ou de arquitetura. Então, aqui nós temos um formato de uma casa, nós temos a estrutura de paisagem ao redor dessa casa, com os coqueiros, com o gramado, as plantas. Nós temos até um carro para simbolizar como é que ficaria, né? Então, existe todo um estudo, um desenho antes de você ter a sua casa de verdade. A maior parte das casas tem um desenho assim antes de se tornar uma casa da realidade. E esse processo aqui é feito através da arquitetura. A tia vai mostrar para você agora como é que funciona. Eu sei que você já deve estar em casa se perguntando, mas como é que acontece todo esse processo? Como é que se criam as moradias? Como é que é feito passo a passo? E a gente vai aprender nessa aula como é que acontece passo a passo, como é construída uma casa, como é formulado toda aquela estrutura que você conhece, que você mora dentro, que você tem todo o seu convívio familiar, onde você fica com as suas pessoas, com as pessoas da sua família. A primeira parte que um arquiteto ou uma pessoa que trabalha com arquitetura faz é um desenho arquitetônico. O que é um desenho arquitetônico? É quando eu pego um desenho, faço o desenho daquilo que eu quero construir. Aqui nós pegamos um exemplo que eu sei que vocês conhecem. E eu tenho certeza que vocês já sabem o nome desse desenho aqui. Basicamente, nós temos o desenho da Ponte Estaiada aqui em Teresina. Então, esse daqui é um desenho arquitetônico. Por quê? Ele vai demonstrar quais os formatos, né, da estrutura que eu quero criar. Então, eu faço um desenho para que eu já consiga reconhecer como é que vai ficar. Mas não tem como você construir uma estrutura só fazendo um desenho assim. Tem todo um outro processo. E qual seria, então, o próximo processo? Pois é, hoje em dia, através da tecnologia, nós temos a possibilidade de fazer um desenho arquitetônico 3D. Como é que é um desenho arquitetônico 3D? Basicamente, a pessoa usa o computador, faz todo um desenho gráfico, transforma o desenho que era manual em um desenho digital. E esse desenho ele pode ser visto dos três lados, ou seja, das três dimensões. Eu posso ver a altura, eu posso ver a largura e eu consigo ver a profundidade. Eu sei como exatamente pode ficar esse projeto, mesmo antes que ele seja concluído, ou seja, que eu possa ver ele na cidade. Aqui nós temos também o exemplo do desenho arquitetônico 3D da Ponte Estaiada. Ó, observem que aqui tem todo um detalhe, ó. Parece realmente a ponte de verdade. Algumas pessoas podem até confundir, né? Pensar que foi uma fotografia preto e branco, mas na verdade é um desenho. E aqui os detalhes, onde tem o mirante, que é aquela parte que fica lá em cima, onde você pode observar as pessoas embaixo e a estrutura da cidade ao redor, tem aqui uma ampliação para você saber como é que vai ficar essa área. Isso tudo aí é feito para dar uma ideia maior do que vai vir quando a pessoa for lá construir. Então, a pessoa já olha aqui e já sabe como é que vai ficar quando você for construir lá naquele local que você quer construir, seja uma casa, um prédio, uma ponte ou outras coisas que você pode construir. Então, a arquitetura ela é essencial para o quê? Ela é extremamente importante. É muito importante para que a gente possa ter como é que eu posso dizer, esse visual do que a gente ainda nem tem na realidade. Então, isso é bastante importante. E, por último, que é o resultado do processo, é a obra arquitetônica. Aqui nós temos uma fotografia da Ponte Estaiada e reparem, depois de todo o processo do desenho arquitetônico, depois do processo do desenho 3D, da construção, obviamente, nós temos aqui a finalização desse projeto arquitetônico, que é propriamente a construção concluída. E nós temos aqui a Ponte Estaiada, tal qual ela é. Né? Do jeito que ela ficou depois de terminada, a pessoa fotografou e está aqui. E eu sei que você já deve ter visto várias vezes essa ponte durante a sua andança pela cidade. E também você já deve até ter subido lá no mirante para observar a cidade. Eu espero que você tenha tido coragem, porque a tia não teve coragem de subir no mirante até hoje. Então, se você tem a oportunidade de visitar, visite, porque é bastante interessante. Para quem for corajoso, né? Porque para quem é medroso que nem eu, não dá certo.
Nós temos aqui uma outra questão. Lembre lá no início da aula, quando a tia falou que existe uma pessoa bastante importante, o famoso arquiteto. Pois é, o arquiteto, ele é esse profissional, essa pessoa que se forma nessa arte de construir. Como? Ele faz todo um estudo durante 5 anos para poder projetar, desenhar as casas e construir um projeto arquitetônico para que a gente possa ver a nossa casa ou a nossa construção antes mesmo que ela exista. Então, para isso, a gente precisa saber exatamente o que é um arquiteto e qual é a função do arquiteto. Aqui nós temos um famoso arquiteto e olhando aqui para a sua construção em 3D, observando como é que ela vai ficar. Observe que tem todo um cálculo de desenho, tem um cálculo de desenho aqui, tem aqui em cima também, e é propriamente a casa. Isso tudo aí quem faz é o arquiteto. Mas agora nós vamos entender exatamente quem é essa pessoa e o que é que ela faz. O arquiteto é o que exerce a arte de projetar edifícios e supervisiona uma construção. O que acontece? Ele é o responsável por criar, ele faz o projeto, ele faz o desenho, seja manual ou 3D, ele faz toda essa criação e depois disso, durante a construção, ele fica indo lá na obra para poder ficar observando, ou seja, supervisionando aquela obra para saber se vai sair exatamente como ele fez no papel ou como ele fez no desenho 3D. Então, ele é responsável tanto por criar, ou seja, fazer o projeto, como também observar se o projeto está saindo da maneira em que ele projetou. A tia vai trazer uma coisa agora bastante interessante, que eu sei que vocês já observaram em alguma revista, ou talvez até mesmo durante alguma construção na sua casa, que se chama aí planta baixa. Aí nós temos uma questão bastante interessante. Você em casa sabe o que significa uma planta baixa? Será se a planta baixa é uma plantinha baixinha, pequenininha? Será se a planta baixa é isso? Será se é uma plantinha que você coloca no jarro e fica bem no chão, é planta baixa? Pois é, para a gente entender o que é uma planta baixa, a gente vai entender o que significa isso. O que é uma planta baixa? Que não é somente uma plantinha que você põe no jarro lá embaixo. A planta baixa é um desenho em que você faz como se fosse uma planta realmente, observando ela grudada no chão. Então, toda vez que um arquiteto ele vai fazer uma construção, ele faz também a planta baixa. O que é a planta baixa? Vamos observar aqui com a tia. A planta baixa é o desenho que você observa de cima para baixo. Então, é como se você estivesse observando o seu projeto de arquitetura de cima para baixo. Você observa como se você estivesse lá no céu observando uma coisa que está aqui na terra. Por isso se chama planta baixa, porque fica paralelo ao chão, né? Paralelo perto do chão. Então, nós temos aqui as divisões. Como é que o arquiteto sabe exatamente onde vai ficar? Como é que as pessoas que constroem, né? Porque não é só o arquiteto faz o projeto, nós temos um engenheiro que faz os cálculos para poder realizar a construção sem que aquela construção ela caia ou então machuque alguém. Nós temos também as pessoas que põem a mão na massa, literalmente, que são os pedreiros, mestres de obra, que fazem mesmo a construção com a sua mão, né, com a força do seu braço. Nós temos várias outras pessoas que fazem a construção. Mas o arquiteto, ele inicia fazendo isso daqui. Ele estuda o ambiente e ele vai colocar os locais onde essa arquitetura vai estar e ele vai colocar os espaços também. Aqui é um exemplo de um apartamento ou talvez uma casa. E nós temos aqui, basicamente, a lógica de como vai ficar. Nós temos a estrutura de toda a casa. Se você for observar, existe uma parte, dormitório, que parece uma cama e um guarda-roupa. Outro dormitório aqui. Nós temos a área de circulação, que a gente chama de corredor. Tem a sala de estar,
tem a varanda, nós temos o banheiro, nós temos a cozinha, a sala de jantar e nós temos a área de serviço. Observe, tem toda uma separação. E essa estrutura ao redor é como se fosse as paredes. Então, a partir daqui, eu já sei qual vai ser o tamanho da casa, qual vai ser o tamanho do apartamento. E isso aqui só é possível quando você faz o desenho da planta baixa. Esse desenho aqui, ele é primordial para você saber o tamanho, onde vai ficar cada coisa, né? Se vai ficar interessante. A pessoa às vezes vai dizer assim, não, mas eu não gostei que o banheiro fique aqui, eu quero que o banheiro fique lá do outro lado do quarto. Como é que eu faço isso? O arquiteto vai lá, redesenha essa planta baixa e coloca onde a pessoa quer. Então eu posso montar e saber exatamente onde vai ficar. Além do tamanho, eu posso saber qual vai ser o tamanho em metros do meu quarto. Vamos supor que o quarto tenha 4 metros. Então, o arquiteto vai aqui e coloca 4 metros. Quando a pessoa for construir, a pessoa já vai saber que aquele quarto tem 4 metros. Ou seja, ele vai ser formulado de 4 paredes de 4 metros. 4 metros, no caso, 4 metros quadrados. E você vai ficar observando, obviamente, toda a estrutura, e assim você vai saber se você gosta ou se você não gosta. Eu sei que nem todo mundo teve oportunidade ainda, mas quem tem um papai que trabalha com construção, que trabalha com vendas, você já deve ter visto isso aqui. Ou então, se você foi junto com seu pai, com sua mãe, ou com seu avô, com a sua tia, atrás da compra de alguma casa ou apartamento, se você comprou lá no início da construção, você deve ter recebido isso, sua mãe deve ter recebido isso para analisar se ela gostaria ou não. Então, recordando, planta baixa é um desenho baixo, paralelo com o chão. É um desenho que você observa a sua obra arquitetônica, o seu projeto arquitetônico de cima para baixo. Você observa de cima tudo que tem nessa estrutura. Mas será que só tem a planta baixa? Não, né? Nós temos outros tipos de planta, que nós chamamos de planta alta. Aqui nós temos um exemplo de planta alta. O que é a planta alta? É também um desenho, só que ao invés de ser um desenho paralelo, a planta alta você consegue ver a estrutura na sua totalidade. Muitas vezes você consegue ver até a área interna, como acontece aqui nesse desenho. Se você for observar, nós temos as casas ao redor, tem até umas crianças aqui, observem. Nós temos a estrutura da casa, nós temos a altura da casa, por isso planta alta, nós temos o tamanho que essa casa vai ficar, a largura que ela vai ficar, ela não está mais sendo vista de cima para baixo, mas está sendo vista de frente e até por dentro, né, com efeito 3D. Aí aqui nós temos basicamente os locais, nós temos a garagem, a sala, quarto, lá dentro dá para ver a escada, os outros quartos. Então, você consegue observar como é que vai ficar essa estrutura. Muitas vezes você sabe como vai ficar a fachada, como vai ficar por dentro e outras coisas mais. Então, é extremamente essencial, além do desenho arquitetônico, do projeto 3D, na realização das casas, os arquitetos fazem a construção ou a produção da planta baixa e da planta alta. Então, recordem. Então, para a gente recapitular o que a gente já teve na aula hoje, vamos lembrar lá desde o início. O que a gente aprendeu hoje? O que é arquitetura, que é uma arte que trabalha com construções. Como é que é feito o projeto arquitetônico do início até a conclusão da obra? Quem é o responsável pela arquitetura, que é chamado de arquiteto, que é a pessoa que faz o projeto e também observa se o projeto está sendo executado, e qual é o processo, né, de criação que o arquiteto tem para poder chegar nas casas, nos prédios que a gente conhece hoje. Então, basicamente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido a importância da arte da arquitetura e também da função do arquiteto. Até a próxima aula.